Olá, bem-vindo ao Multivertex World, o seu canal intercultural no YouTube. Meu nome é Janaína e esse é o Canadá além das grandes cidades. Hoje eu vou falar sobre escola. Aqui as crianças têm direito garantido de ir para a escola, gratuito, né? Escola pública, a partir dos 4 anos de idade. Se naquele ano ela fizer 4 anos, não importa se é em setembro, se é em janeiro que ela faz 4 anos. Se naquele ano, né, ano considerado calendário, né, de janeiro a dezembro, ela fizer 4 anos, ela pode entrar no kindergarten. O kindergarten é dividido em 2 anos. Ele é dividido em Junior Kindergarten, que é dos 4 aos 5 anos, né? A escola começa em setembro, lembrando disso, que aqui no norte a escola começa em setembro, e não em janeiro, de setembro a junho do outro ano. E depois tem o Senior Kindergarten, que é quando a criança faz 5 anos. A partir daí vai o Grade 1, Grade 2, até o Grade 8, que seria o 8º ano no Brasil. Isso é considerado a escola primária. Além da escola primária, se você chega e tem um bebê e você precisa trabalhar, tem o daycare, que é de 0 a 4 anos e ele normalmente é pago. Você consegue se você já é cidadão ou se seus filhos são canadenses, você consegue um subsídio do governo para que você pague menos pelo daycare, mas mesmo assim ele é pago. Existem vários tipos de daycare, mas eu não vou falar de daycare. Hoje eu vou falar de escola. As escolas, elas, pensando nesse Senior Kindergarten, elas têm 2 professoras normalmente. Então, uma delas é uma pedagoga e a outra fez o Early Childhood Educator, que no Brasil a gente não tem essa profissão. A gente só tem a profissão diretamente de pedagogia. Aqui é um curso que essa professora faz de 2 a 3 anos, dependendo da universidade, mas é um curso de 2 a 3 anos, e ela fica especializada em crianças pequenas. E a pedagoga, ela está mais especializada para o início da alfabetização. Não que a Early Childhood Educator não consiga fazer a alfabetização. Sim, elas praticam muito a alfabetização. A diferença da escola é que eles entram, né, na escola por volta das 9 horas, 8h30, 9 horas, e saem às 3 horas. Esse período é enorme, né? Se você for pensar para uma criança comer, brincar e tudo mais. Eles normalmente têm 2 tempos de lanche. Então, no primeiro tempo é um lanche mais curto, mais simples, com frutas. E o segundo tempo de lanche, que é por volta da 1h30, é um tempo em que eles podem comer uma comida mais... Seria o lunch time mesmo, né? Não é só o break. Seria um lunch time para poder uma comida mais forte, sustentada. Como que eu posso dizer? Tá. Enfim, eu vou dizer um pouco das minhas experiências sobre a escola. Quando mudamos para cá, nós não tínhamos a mínima ideia de como funcionava a escola. Então, a gente sabia desse horário e tal, mas a gente não sabia muito desse lanche, do que levar para o lanche. Então, a professora foi muito gentil e nos deu uma dica de mandar frutas e coisas que eles pudessem comer com as mãos. E aí, para nós, brasileiros, é muito difícil isso. Você ter que organizar lanches que não sejam lanches industrializados ou que não sejam coisas que demandem muito tempo para você ficar preparando, para você comer com a mão. Então, a gente acabou desenvolvendo de fazer as crianças comerem fruta, a gente manda, muitas vezes eles não comem, né? Frutas e fazemos tortinhas de carne, tortinhas de legumes, enfim. Tortinhas pequenininhas para que eles possam comer com a mão. No segundo lunch pack, né? No segundo lunch break. No break do lunch. Outra coisa que a gente não sabia é que aqui, né, no Brasil você tem o ENAD, né? Que faz a classificação das escolas primárias. Aqui também existe um ranking das escolas, que eu vou deixar descrito,
E nesse ranking você pode verificar como que é a escola que você está pretendendo colocar, em que lugar que está a escola que você está pretendendo colocar. A gente não sabia disso. Não sabendo disso, nós também não sabíamos que é melhor você escolher primeiro a escola e depois o bairro que você vai morar. Por quê? Obviamente você pode morar em qualquer bairro e matricular o seu filho em qualquer escola que você queira. Só que, se você fizer dessa forma, você não tem direito, você morar muito longe da escola, você não tem direito ao ônibus gratuito. Aquele ônibus amarelo e tal. Você não tem direito se você mora muito longe da escola, porque não vai funcionar. Então, nós acabamos morando num bairro em que a escola não era tão boa e não foi muito legal a experiência, assim. No começo parece que tudo é muito bom, muito bacana, né? Os professores e a diretora mostrava aquilo sendo, nossa, olha isso, você percebe que o standard, né? O modus operandi é um modus operandi de uma comunicação não violenta. Sim, eles aprendem isso, né? Os professores aprendem isso na escola de uma comunicação não violenta, uma não violência verbal, você tentar sempre dizer muito obrigado e tudo mais. Mas, na prática, isso não funcionava. Por quê? Agora vamos entrar na especificidade da minha cidade. Sudbury é uma cidade em que não tem muitos imigrantes e tal. Então, o bairro que eu fui morar era um bairro muito afastado, era um bairro somente de canadenses, só tinha canadenses. E a escola, ela não sabia o que fazer com o meu filho, que era brasileiro, então ela não sabia como organizar aquilo, né? Como ajudar ele a desenvolver, porque ele chegou aqui sem saber falar inglês, ele nunca tinha frequentado uma escola, então ela não soube lidar com o estrangeiro. Então, normalmente, ele sempre acabava ficando de lado, ele acabava não participando das atividades, né? Demorou um bom tempo. A parte de comer, né? O modo como todo mundo comia, o meu filho não estava acostumado a ficar sentado no chão para comer, né? Eram coisas, tudo bem, também tem coisas dele, né? Ele não era uma criança que ia comer no chão, então ele se recusava a comer no chão. Todo mundo sentava na roda comendo no chão. Como assim? Ele não gostava. Enfim, isso fez com que ele emagrecesse muito, ficasse muito doente, né? Aí tem essa também. Como essa escola era muito afastada, ela não tinha tanto... Depois a gente foi pesquisar, né? Quando a gente já estava quase mudando de lá. Vamos pesquisar que é uma escola em que recebia um auxílio... Quanto melhor você é no ranking, mais auxílio governamental você vai receber nessa escola. Então, essa escola recebia e também auxílio da comunidade. Como era numa comunidade mais simples, em que as pessoas não se engajavam em estar na escola, os pais não ligavam muito para serem voluntários e tal, que aqui isso é muito importante. Muitos pais são voluntários na escola. Voluntários na rua, para você ajudar a criança a atravessar a rua na hora da saída, voluntários nos passeios da escola, voluntários na hora do lanche, porque os professores também têm que ter o break deles, né, de comer. Então não dá para os professores ficarem ali com as crianças, comer e ficar com as crianças. Pô, eles precisam respirar. Então na hora do lanche, normalmente são pessoas voluntárias que vão cuidar das crianças. Então não tinha muito isso lá não. Era bem complicado. E aos poucos a gente foi chegando à conclusão que por conta de Sudbury ser dessa forma, né, pouco internacionalizada, eles não sabiam lidar com isso, né? Houve uma promessa que eu conversei com a diretora da outra escola sobre como lidar com o Lorenzo aprendendo inglês. Ela dizia que ele teria uma professora de English Second Language, né? Que o governo daria oportunidade para ele ter essas aulas gratuitas, né? Tudo gratuito. Tem essa, na escola você não precisa levar nada. Você só precisa levar uma mochila, o seu lanche e seu sapato de inside, né? O seu sapato extra, porque você não vai ficar com o sapato que você andou na rua lá dentro. Isso é um modo de manter a escola limpa, porque aquela escola tinha essa grande dificuldade, né? Não era muito limpa. Aí nós mudamos de bairro, para um bairro e para uma escola mais internacionalizada.
mudamos de bairro, nós não mudamos de cidade. E a situação escolar totalmente diferente, né? Uma escola em que acolheu o meu filho, em que a diretora sabia o nome dele sempre e conversava com ele e era extremamente acolhedora, em que acharam dentro da escola um menino que era filho de portugueses e nisso esse menino ia até a sala do meu filho para ajudá-lo nas leituras, né? Eles têm esses reading buddies, que são amiguinhos, os meninos mais velhos vão ler para as crianças mais novas. Então esse menino ia lá e conversava com o meu filho e lia para ele. Então ele falava assim, nossa, eu tenho um amigo, eu posso falar. E eles conversavam em português, esse menino traduzia os livros, assim, outra situação. As professoras extremamente acolhedoras ajudavam o Lourenço. Na outra escola, toda semana os professores faltavam, então tinha muito professor substituto. Como que uma criança vai aprender com um professor substituto? A gente pode fazer um paralelo com algumas escolas do Brasil que isso também acontece. Os professores faltam um monte e naquela disciplina tem professor substituto a cada 2 semanas ou cada dia, enfim. Não tem como você aprender, o aprendizado ele passa pela emoção, por você gostar daquela pessoa, estar junto com aquela pessoa, bem complicado. E aí, outra coisa diferente, né, dessa nova escola, além da limpeza, do acolhimento, eles conseguiam achar professores que falavam espanhol, né? Então assim, até os próprios professores da escola, dos bairros, né? Então tem uma diferença também nos professores que trabalham naquelas escolas. São professores, sei lá, interculturais, eu não sei nem como classificar isso, porque são professores que vão ter a noção que existem outras pessoas de culturas diferentes. A primeira diretora, quando fomos lá, ela fez, assim, uma grande propaganda da escola dela, né? E ela, ao final, que a gente fez a matrícula, né? A secretária disse, bem-vindo, seu filho agora é um estudante de Ontário. Mas ela, sobre experiências, né? Eu perguntei para ela se havia outros estudantes internacionais ali. E ela simplesmente me disse que no ano anterior havia uma criança do Sri Lanka e que essa criança tinha aprendido, em 6 meses ela tinha conseguido aprender e tal, mas que ela usava o Google Tradutor para poder fazer a diferença. Como que meu filho ia fazer isso, sendo que ele não sabia ler, né? Então, assim, era muito complicado isso. Essa criança não estava no kindergarten. Essa criança em que ela conversou estava no 2º ano, já sabia ler, já sabia escrever, já tinha uma vivência maior. Então, assim, eu não tive boas experiências com a escola, né? Aquela escola é uma escola que não. Então, antes de você escolher uma escola, escolha o seu bairro, procure o ranking, perceba, visite várias escolas antes, converse com as pessoas, o que eu não fiz, né? Porque eu mudei em janeiro, então sem carro, uma dificuldade enorme para encontrar pessoas, conhecer pessoas e saber como funciona, foi bem difícil, né? Para mim foi bem complicado, então eu errei. Mas é por isso que eu tô dando a dica para você não errar. E o que mais? Eu acho que aqui, basicamente, a diferença que eu acredito que aqui em Sudbury vai ter em relação a outras grandes cidades é essa. Eu acredito que em outras grandes cidades você vai ter uma interculturalidade maior em qualquer bairro que você vai morar. Aqui não. Aqui a interculturalidade ela é muito restrita. E as pessoas muitas vezes não sabem lidar com o diferente. E é uma questão de bairro mesmo. Você mora num bairro em que as pessoas lidam muito com o estrangeiro, elas conseguem entender você falando com o seu sotaque. Você mora num outro bairro em que as pessoas não lidam com o estrangeiro, elas não conseguem nem entender o seu sotaque. Então você ainda tem muita dificuldade de se expressar, de comunicação, enfim. Eu acho que isso faz diferença. E aqui no interior, né, no norte, é essa grande diferença. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima! Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal,
dar um like, ativar as notificações e, caso você queira, você pode também nos seguir no Twitter e no Instagram. Rede Multivertex, um pedacinho do mundo em poucos cliques.